E aí pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite, a paz do Senhor, paz de Deus, como queira. Enfim, voltamos aqui para meditarmos mais um pouco na Palavra de Deus, como sempre fazemos aí praticamente todas as semanas. Ultimamente eu andei meio ocupadão ainda, meio cansado, com alguns problemas aí, acabou não dando para fazer as lives semanais. Mas aqui estamos de volta, né? Pregador, pastor, intercessor, ministro de louvor, também é gente, também está nesse mundo e está sujeito aos imprevistos do dia a dia, como todo mundo. Graças a Deus por isso, porque a gente nunca vendeu uma imagem de super-herói, de super-crente. Na verdade, muitas vezes, eu acho que o grande lance é a gente reconhecer que somos humanos e a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus, porque, como diz Paulo, quando somos fracos é que somos fortes. Por quê? Porque quando nós somos fracos, nós dependemos de Deus, reconhecemos ali que nós precisamos do Senhor, reconhecemos que Ele é a nossa força. Então, nesse momento, nós somos fortes, porque ali o Senhor flui através de nós. Eu aprendi uma coisa muito interessante nos meus últimos anos aí de vida com o Senhor, que não existe isso de um dia estarmos cheios do Espírito, não é? Parece um contraste, você vai falar, ô Cristiano, mas você não é de linha pentecostal, cara, como é que você fala isso? Pois é, embora a Bíblia diz, né, em alguns versículos, enchei-vos do Espírito, mas é interessante. Eu sempre imaginei que nós íamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na palavra, íamos se tornar tão cheios que as coisas iam começar a acontecer, milagres iam acontecer do nada, e ia pregar e as pessoas se converterem em massa, mas eu descobri com o passar do tempo que não é assim. É ao contrário, quando você está vazio, quando você está morto, quando você está fraco, debilitado. E eu digo isso não que você está fraco porque você está no pecado, ou porque você não ora, ou porque você não jejua. Eu digo quando você está fraco, você reconhece que você não tem nada. Como diz Paulo, em mim e minha natureza não habita bem algum. Quando você reconhece isso e você depende inteiramente do Senhor, quando você morre aqui para a sua carne, crucifica o seu eu, crucifica o seu ego e deixa o Espírito de Deus fluir, reconhece a sua total dependência dele. Aí o Espírito de Deus flui e o Espírito de Deus opera. Eu já tive experiência de passar semanas jejuando, orando e falar, olha, Deus vai operar tremendamente. E chegar na hora, Deus não operar nada. E já tive experiência de estar naquele dia que você pensa, puxa vida, parece que o Senhor está longe, eu oro, parece que Ele não me ouve, parece que eu não sinto nada. E naquele dia Deus operar de maneira maravilhosa. Porque é quando somos fracos, é quando nós não temos força em nós mesmos, mas dependemos dEle. Aí é que ele opera. É isso que é a morte espiritual, é isso que é a morte carnal, ou melhor dizendo, é isso que é a cruz. É quando você morre a sua natureza, morre a sua carne, aí Deus opera. Não é quando você está cheio, é quando você está vazio, quando você está morto, quando as suas emoções se calam, quando o seu ego, o seu eu, tudo se cala e deixa ele operar. Aquele momento que você está quebrantado, que você está morto ali, jogado aos pés dele. Senhor, se o Senhor não operar, se o Senhor não fizer, eu não tenho capacidade de fazer nada. É nesse momento que ele vem e opera, é nesse momento que ele vem e faz, porque o Senhor ele não depende da nossa força, ele depende que nós nos esvaziemos para que ele possa fluir. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito da palavra. Eu sei que alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando da palavra. Fiz um vídeo no YouTube, depois fiz um vídeo aqui na live mesmo, falando a respeito da palavra, de manejar bem a palavra da verdade. E eu senti a necessidade de fazer outra ministração, outra palavra, falando a respeito da palavra de Deus. Por quê? Mas é um assunto cansativo, falar várias vezes a mesma coisa? Não é, porque nós temos que ser repetitivos muitas vezes para que as coisas possam acontecer, para as coisas dar certo. Eu vou dar um exemplo, eu trabalho com pintura residencial. Para que eu me tornasse um bom pintor, no passado alguém teve que dizer para mim, olha Cristiano, está ficando risco na massa corrida, olha, está ficando lombo.
E aí você começa a se preocupar e olhar e tentar corrigir aquilo, porque você ouviu muitas vezes alguém dizer que não podia ficar assim. Às vezes a gente chega, tem todo um serviço feito, hoje eu trabalho sozinho, mas já aconteceu de chegar, o serviço está feito, e a gente tem que dizer, não, mas não é assim, tem que mudar, tem que fazer de outro jeito, para ficar um negócio perfeito. É gostoso ouvir isso? É gostoso falar? Não, não é, mas é preciso. E eu vejo a necessidade de falarmos para o povo de Deus, para as pessoas, a respeito da palavra. Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,15, quando ele fala do obreiro aprovado, ele fala aquele que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos manejarmos a palavra da verdade, conhecemos a Escritura, porque eu vejo que tem muitos cristãos na nossa geração que não conhecem as Escrituras, ou outros que conhecem apenas aquilo que lhes convém. Eu já dei o exemplo aqui, Paulo falando aos Filipenses, e ele fala que ele passou necessidade, ele fala que ele passou perseguição, tudo pelo reino de Deus, que ele pregou a palavra, que ele aprendeu a viver bem em todas as coisas, que ele tudo pode naquele que o fortalece. Aí vem algumas pessoas e pulam essa parte de que Paulo esvaziou o seu eu, que ele reputou tudo por esterco, pela sublimidade do Evangelho, que ele passou tribulações, que ele passou privações, e só pegam essa parte, tudo posso naquele que me fortalece, para pregar um evangelho de heroísmo, para pregar um evangelho de triunfalismo, que é um evangelho falso, que não existe. Eu tudo posso, eu sou o Superman, eu sou o super-homem, eu sou o cara. Não, você não é ninguém, eu não sou ninguém. Como eu disse no começo, quando somos fracos, é que somos fortes. Quando dependemos de Deus, da graça de Deus em nós, é que o Senhor opera. Como disse Paulo, não fui eu. Quando Paulo fala, trabalhei mais copiosamente que todos, aí ele corrige, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele ainda corrigiu a tempo, né? Ele já foi falando bobagem. Eu fiz mais do que todo mundo. Ele entende? Não, eu não fiz nada. A graça de Deus em mim. Não é um outro versículo também que eu vejo que é bem confundido, de Isaías, quando Deus está falando a respeito de um juízo que ele traria, e ele diz, olha, eu vou fazer que os seres humanos se tornem escassos, que sejam mais raros do que o ouro puro de Ofir. Aí as pessoas pegam esse texto isolado, fizeram até uma música, né? Você é especial, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Mas quando Deus está falando isso, Ele está falando de um julgamento que Ele vai trazer sobre uma nação. Ele não está falando da importância do ser humano. Porque, na verdade, o ser humano é ruim. A nossa natureza é ruim. A Bíblia diz que em minha carne não habita bem algum. A Bíblia diz que em mim não habita bem algum, que não há um justo sobre a terra, que não há sequer um que faça o bem. Então nós precisamos entender a palavra. Mas você vai dizer, mas é todo mundo ruim? Sim, é todo mundo ruim. A graça de Deus em nós é que nos transforma. A graça, o amor de Deus, a palavra de Deus é que vem e nos transforma e nos torna uma nova criatura. Mas todos nós nascemos maus, todos nós nascemos com o pecado. E o que eu vejo? Que as pessoas torcem muito a palavra para fazer a Bíblia falar aquilo que lhes convém. Pessoas querem viver uma vida de triunfalismo, como eu já disse, querem viver uma vida de pecado, querem, enfim, adaptar a Bíblia ao seu dia a dia. Então pula todo o contexto bíblico, pula toda a história bíblica e pega só aquilo que lhe convém. Não deve ser assim. Nós precisamos nos voltarmos para a palavra. Precisamos nos voltarmos para o Evangelho. Precisamos conhecer novamente o Deus a que pregamos. A Bíblia diz, conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. O Senhor e a sua palavra são um. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para corrigir, para repreender, para orientar e para dar bons frutos. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então precisamos urgentemente nos voltarmos para a palavra. Precisamos ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, de ler a Bíblia todos os dias.
e de pararmos, né, que isso é uma cultura evangélica, de criar um monte de simbolismo que a Bíblia não diz. Eu me lembro de um dia ver alguém perguntando para um pregador: e o jovem rico, o que foi? Não, mas é que ele já havia recebido, Deus já havia falado com ele várias vezes e ele não ouviu, aí Deus usou Jesus e ele também não ouviu. A Bíblia não diz isso, em momento algum. Já vi uma coisa que dói meus ouvidos quando eu ouço alguém falando Maria Madalena, aquela prostituta, mas a Bíblia não diz em momento algum que a Maria Madalena era prostituta. Eu lembro de uma irmã que falou para mim uma vez: a mulher de João capítulo 8 que Jesus impediu de ser apedrejada era Maria Madalena. Eu disse para ela: mas a Bíblia não diz isso. Ela falou: não, a Bíblia não diz, mas era. Que explicação? Como que nós vamos pregar para o mundo? Mudar a cultura, como muitas vezes é pregado nas igrejas, que temos que mudar a cultura, mudar a mentalidade. Se pouco conhecemos, pouco sabemos da palavra. As pessoas querem fazer, não conhecem a palavra e querem pôr simbolismo em tudo. E muitas vezes não tem simbolismo nenhum. Precisamos conhecer a palavra do Senhor aqui, o que ela está dizendo. Ler capítulo por capítulo, livro por livro, para que essa palavra possa entrar em nós e criar cultura, criar raiz, criar a vida de Deus em nós, para que nós possamos ser usados poderosamente por Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como que nós vamos falar do amor de Deus se ele não está cheio? Nossa cabeça, nosso coração não está cheio da palavra. Por isso que hoje existe uma grande dificuldade das pessoas de pregarem a palavra, de pregarem o evangelho, porque não está no seu interior aquilo lá. Então vai falar o quê? Vai falar que vem para a minha igreja que você vai ser abençoado, vem para a minha igreja que tem a solução para o seu problema. Mas quando a pessoa não tem problema nenhum, quando a pessoa está bem de vida, como é que nós vamos falar? A gente vai falar da salvação para ela. Enfim, precisamos voltarmos para a palavra. Precisamos manejar a palavra da verdade, para que esta palavra seja luz em nossa vida e possa iluminar os outros que estão ao nosso redor. Como Jesus disse, que a vossa luz ilumine. Não é? Possamos iluminar. Ninguém coloca uma vela, um candelabro debaixo da mesa. Coloca num lugar que dá para iluminar a casa toda. Amém? Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou dessa palavra, compartilhe para que fale com outras pessoas. Se estiver interessado em conhecer mais pessoas, inscreva-se ali no nosso canal, Cristiano Rodrigues. Ou pode me chamar aí nos comentários ou no PV, que ficarei muito satisfeito em atender. Muito obrigado, fique com Deus e espero que esta palavra seja luz em sua vida e que você possa ser luz para outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima semana.